Bom dia! Hoje é quarta-feira, 15 de abril, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Como pessoas em situação de rua têm se protegido do coronavírus? Será que elas sabem o risco que correm? Mas nem gel, álcool não uso. Aqui apareceu uma vez com a mulher que deu uma doação aí, apareceu um gel álcool aqui. Governo do estado anuncia a chegada de mais de 720 mil testes contra a Covid-19. Até o dia 25 de abril, nós receberemos mais 525 mil testes. O desafio dos deficientes visuais em tempos de coronavírus. Então você tem que segurar e logo após você tem que lembrar de jogar o álcool gel, né? Porque é uma maneira de você se sentir seguro. Impacto econômico faz com que proprietários e inquilinos entrem em acordo para pagamento de aluguel na região. E por eu ter sido sempre pontual no pagamento, a proprietária acabou consentindo reduzir o valor. O Bom Dia Cidades já começou. E você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. É fácil, rápido, você só precisa abrir a câmera do seu celular, capturar o QR Code que está aí na tela, aí vai abrir todas as nossas opções de multiplataforma e você escolhe a que você mais gosta, a que prefere e fica com a gente até às 9 horas da manhã. Tem também a nossa linha direta com você, que é o nosso WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem que a gente lê ao longo aí do nosso jornal, é o 98228-8219. E muita gente aqui na região tem produzido protetores para profissionais da saúde no combate ao coronavírus. Na reportagem a seguir, você confere mais um bom exemplo. Esse vem do Guarujá. Nas mãos da professora Renata, uma folha de acetato e um arco de cabelo se transformam em uma máscara. É bem simples. Na folha de acetato tamanho A4, ela faz 4 cortes, usando um gabarito. Depois, é só encaixar o arco. Está pronto o Face Shield, o escudo facial. Em tempos de pandemia, a professora da Rede Municipal de Guarujá decidiu usar o tempo livre para ajudar. Depois de assistir a um vídeo na internet, ela começou a produção. Como eu estou aqui na quarentena, as aulas estão encerradas, eu vou fazer isso e multiplicar, né? É uma forma de uma aula de solidariedade, eu acho. Em 15 dias, a professora já produziu 100 máscaras. Cada uma tem um custo de R$1. Isso só o material, a gente não está considerando o trabalho que ela tem para fazer cada uma. Só aqui na mesa tem 50 máscaras e todas têm destino certo. Quem trabalha na linha de frente do combate ao coronavírus recebe a máscara de graça. Estamos entregando na Secretaria Municipal de Saúde, né, para que eles possam entregar para as pessoas, e também em farmácia, mercado, posto na UPA, né? Como não tem assim uma certificação da Anvisa, né, é uma proteção, mas que requer cuidados. Então a gente está entregando para quem de fato conhece, tem conhecimento, para saber que ela use como uma alternativa. E para quem vai usar a máscara, aqui vai a dica. Importante que a gente pegue sempre no arquinho, né, que ele vai atrás da orelha, coloca, né, não mexa mais na máscara, e na hora de retirar, a gente vai retirar por baixo, tá? Lembrando que ela é lavável. Então, sempre que retirar, né, lavar com água e sabão. É bom ficar com ela num período de 3 horas. O mesmo procedimento da máscara de pano, né? Também, e com todo cuidado para não tocá-la, né? O importante é não tocá-la. Se tem uma coisa bacana em toda essa situação difícil que o mundo está vivendo, são os exemplos de solidariedade a quem a gente nem conhece, mas que já são aí os nossos grandes heróis, que são os profissionais da saúde que estão na linha de frente ao combate ao coronavírus. E deficientes visuais estão vulneráveis a situações de risco por causa da Covid-19. O alerta é da Organização Mundial de Cegos do Brasil. A nossa equipe conversou com um paratleta de Santos que contou o que está fazendo para driblar o medo e se proteger da contaminação. Márcio começou a perder a visão em 2010 por causa da chamada doença do pombo, causada por fungos que se proliferam nas fezes da ave.
e ficou cego em 2015. Eu fiquei 3 meses em casa chateado, meio que cabisbaixo, né? Aí eu, de uma hora para outra, falei, não, eu tenho que levantar, eu tenho que ver o que eu posso fazer, o que daria para mim fazer, qual a profissão que o deficiente visual tem. Diante das dificuldades, nasceu um esportista. Esta é uma pequena amostra das 580 medalhas que conquistou em campeonatos de natação e de goalball, esporte criado especialmente para pessoas com deficiência visual. E troféus em provas de pedestrianismo e meias maratonas que disputou no Brasil e na Argentina. É uma maneira de a gente poder, assim, preencher o tempo, né? A mente, o espírito, a alma. E também está se superando todos os dias. E para se proteger do coronavírus, Márcio não larga o álcool em gel. Está sempre higienizando as mãos e a bengala, que usa quando precisa sair de casa. O deficiente, para ele atravessar a rua com uma pessoa ajudando, você tem que segurar no ombro ou no antebraço, né? Então você tem que segurar e logo após você tem que lembrar de jogar o álcool gel, né? Porque é uma maneira de você se sentir seguro. A professora do Lar das Moças Cegas, Sueli Aparecida Ferreira, que desenvolve atividades da vida autônoma e social com os assistidos do lar, explica que ela e outros profissionais da instituição têm ligado para os alunos, dando orientações neste período de quarentena. Aquele aluno que não tem que sair de casa, não tem ninguém que faça para ele ir ao banco, que ele deixe para fazer tudo no mesmo dia. Uma vez por semana, vai ao banco, já aproveita, vai na farmácia se precisar, ou no supermercado, né? Se tiver alguém que vá para ele, melhor. Assim ele evita, né, tá saindo de casa. Outra orientação é para que evitem o excesso de notícias relacionadas ao coronavírus. Isso não faz bem. Então que procure se distrair, né, nesse grupo, brincando, ouvindo música. Então tudo isso a gente também acolhe e nos preocupamos com esse psicológico deles. Para o ex-DJ e técnico de elevador que agora dedica a vida ao esporte e é um exemplo de superação, esta pandemia veio para ensinar o ser humano a enxergar o outro com os olhos do coração. Eu quero e espero muito que as pessoas em si, homem, mulher, seja quem for, acorde, né? Lembre, olha, não existe só você. Existe sempre o teu próximo. É isso mesmo. É importante aprender a olhar para o lado. E ainda em Santos, as feiras livres, desde o começo da semana, precisam atender novas determinações para funcionar. Para saber o que mudou, a gente vai conversar ao vivo com o repórter Fabiano Roma, que está na feira do bairro da Encruzilhada. Fabiano, bom dia. Como é que está o movimento por aí? O que tem de diferente? Oi, Nathalie, bom dia para você, bom dia para quem está ligado com a gente aqui na Santa Cecília TV. Tem muita coisa diferente por aqui, viu? Primeiro eu vou mostrar para vocês, vou pedir para o Márcio Periquito mostrar como é que está o movimento aqui na Feira da Cunha Moreira. Bem fraco, a gente chegou aqui um pouquinho mais cedo, mais ou menos 1 hora atrás, e estava mais fraco ainda. Agora melhorou um pouquinho, mas vocês podem ver que está bem vazio. Aí você perguntou o que mudou, né? Logo de cara a gente vê que tem mais espaços vazios aqui, ó. Barracas deixaram de vir trabalhar, né? E além disso tem que respeitar o espaço determinado pela prefeitura. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E olha só como é que as barracas estão funcionando. Tem aquelas grades e eles amarraram aqui a fita zebrada. Eu vou pedir para o Márcio Periquito mostrar para a gente aqui, ó. Aqui está a fita e essa fita impede que você chegue perto da mercadoria. Olha só a distância que eu fico aqui, ó. Eu chego aqui, não posso passar dessa fita, também não posso querer roubar, né? Fazer isso aqui não pode, tem que respeitar. Aí vem o rapaz aqui e vai me atender, ele vai pegar toda a mercadoria que eu quiser comprar, vai embrulhar e vai me dar. Todos os funcionários das barracas estão trabalhando de máscara e de luva. E também tem à disposição ali, ó, vou pedir também para o Márcio Periquito mostrar, à disposição ali, o álcool gel para todo mundo, tá? Para quem está trabalhando, para o cliente que chegar aqui, quiser passar o álcool gel também. É assim que está funcionando a feira. Agora, o movimento que a gente mostrou aqui, né, fraquinho, tá, é claro, impactando nas vendas, né? Não tem jeito. O pessoal dessa barraca de feira aqui que a gente está mostrando
estava conversando com o pessoal e eles disseram que o movimento caiu muito, mas muito mesmo, até 80%. As pessoas estão deixando de vir aqui para comprar. Como é que eles estão fazendo para se virar, para garantir algum rendimento? Investiram no delivery, contrataram mais um pessoal aí para fazer a entrega, então as pessoas vêm aqui, escolhem, então ligam, mandam WhatsApp, eles separam a mercadoria e fazem essa entrega na casa das pessoas. Mesmo assim, não é a mesma coisa de que estar aqui e vender, né? Mas é o jeito, né, Nathalie? É o jeito que a gente tem que se virar, cada um tem que encontrar uma maneira de se virar nessa crise. Aqui na feira tem essas regras que a prefeitura impôs, né, para nossa segurança, é preciso deixar bem claro. Os outros municípios da Baixada Santista também adotaram medidas semelhantes de proteção, então barracas espaçadas, distância para chegar aí perto das mercadorias. E aqui em Santos tem o seguinte, o feirante que não respeitar essas determinações pode sofrer algumas sanções. Tem multa e ele pode até, se ele insistir mesmo assim, ele pode até ter a licença para trabalhar cassada. Nathalie. Fabiana, é importante a gente ressaltar, como você bem disse, que essas são medidas que sim, geram impacto econômico, né, especialmente diretamente no bolso do comerciante, mas que são medidas necessárias. A gente, aqui na Santa Cecília, no Sistema Santa Cecília de Comunicação, não foi uma, não foram duas vezes que nós mostramos a feira cheia de gente, especialmente pessoas do grupo de risco, se arriscando, num momento em que a determinação é o isolamento social. Não existe outra maneira da gente combater a pandemia do coronavírus no mundo. Não existe remédio, não existe vacina. Então, por isso, essas medidas foram implantadas, justamente porque estava havendo um fluxo de pessoas muito maior do que o ideal dentro de um ambiente aberto, porque não adianta só ser aberto, precisa ser aberto e sem aglomeração de pessoas, né, Fabiano? Exatamente, Nathalie. Não adianta eu estar aqui e ter um monte de gente à minha volta. Ou então eu colado em alguém comprando alguma coisa na barraca de feira. Eu estou levando risco para quem está do meu lado, eu estou no risco, eu estou levando risco para quem está do meu lado e para quem está trabalhando também, né? Então é importante mesmo a gente deixar esse recado de que é preciso cada um fazer a sua parte. Esse momento é preciso respeitar as regras. E a mensagem que a gente deixa, né, Nathalie, que, como você bem disse, vai passar. A gente tem que fazer isso agora, mas vai passar. Olha só, você está vendo a feira vazia. Nas ocasiões aí que você citou, fui eu quem esteve aqui na feira, eu e o Márcio Periquito. Não nessa, em outras feiras também. E realmente estava muito cheio e a gente via muito idoso. Esse cenário, apesar de triste economicamente falando, como eu já disse que os feirantes estão sentindo o impacto nas vendas, mas é um cenário positivo diante da situação. Pelo menos não está tendo aglomeração, as pessoas estão aí respeitando as regras de isolamento, distanciamento social. E como eu já disse, como você disse, né, Nathalie, como a Santa Cecília TV vem batendo nessa tecla, é preciso respeitar. Sem dúvida nenhuma. E vale a gente também ressaltar que nada de pastel de feira e caldo de cana por enquanto, né, Fabiano? É uma pena para mim, né, Nathalie? Porque eu gosto muito de um pastelzinho, de um caldinho de cana, mas não pode não. Não pode, tem que aguentar um pouquinho sem. Aqui a gente não viu nenhuma barraca de pastel, tá? E o que a gente vê realmente é isso. As pessoas estão vindo, fazem a sua compra rapidinho, vão embora, pouco movimento. E olha só o cenário que a gente está vendo. Agora tem mais um pouquinho de movimento aqui, mas ó, todo mundo respeitando. É isso aí que tem que fazer. Obrigada, Fabiano. Nathalie. Bom trabalho. É inegável que a questão mais desafiadora e também necessária desta pandemia é o isolamento social. Mas e quem mora nas ruas? Como é que tem feito para se proteger? A nossa equipe de reportagem conversou com pessoas nessa situação para saber se elas têm ideia do que está acontecendo no mundo. Encontramos este grupo de pessoas no bairro do Gonzaga. Fabiana aceita gravar entrevista. Natural de Diadema, a autônoma de 44 anos perdeu a casa e há 2 meses vive nas ruas.
Como é que tem sido para você essa vida? Um inferno na minha vida, você não tem noção. Mas aí, conheci vários amigos da hora legal. Corre por mim e eu corro por eles. É um ajudando o outro. Mas aí, eu não mereço isso. Não mereço. Eu tinha minha vida digna. Tinha tudo na minha casa. E agora estou grávida de 4 meses na rua. Grávida de uma neném. É a minha Morgana. Fiz ultrassom. Paguei R$120 sem poder. Moreninha dos olhos verdes é minha Morgana. José tem 47 anos e tatuagens na testa e pelo corpo em referência a Jesus Cristo. E diz que gosta da liberdade que a rua dá. A rua é uma maravilha, é muito divertida, é muito alegre. A rua é vida, a rua é saúde, a rua é liberdade. Já o William tem 28 anos. O jovem nasceu em Mato Grosso do Sul e tem histórico de depressão. Fugi com 8, aí depois aconteceu um negócio familiares. Aí eu fui trabalhar para um fazendeiro sozinho. Eu não tive estudo bem, não estudei bem, mas eu sei pelo menos ler, escrever e fazer umas contas melhor que alguns aí. Como se não bastassem os riscos em viver pelas ruas, agora ainda precisam enfrentar um inimigo invisível, o coronavírus. Mas será que eles têm medo? Sabe por que eu não tenho? Que eu sou imune. Tenho asma, tenho bronquite, uso bombinha, uso antialérgico, não tenho medo. Porque a gente é uma família inteira. A gente não precisa de ninguém. Todo mundo nega a comida para nós. Nós comemos o que a gente compartilha. Não estamos mentindo? A gente compartilha. Então, não tenho medo de nada. O importante para nós era comer, beber e ter a nossa casa. Se a gente não tem isso, o resto é resto. Tomo meu banho, mas nem gel, álcool não uso. Que nunca... Aqui apareceu uma vez com a mulher que deu uma doação aí, apareceu um gel álcool aqui. Mas a prefeitura nunca trouxe, não. Trouxe o quê? Trouxe um pedaço de sabão desse quadradinho aqui para nós. Em nota, a Prefeitura de Santos informa que, para evitar a propagação do coronavírus, medidas estão sendo adotadas em relação às pessoas em situação de rua da cidade, que envolvem a prevenção, higiene, saúde, alimentação e acolhimento. Mas será que essas medidas são suficientes? Pelo visto, ainda é pouco, porque eles não fazem ideia da necessidade do isolamento social, não querem ir para o abrigo e reclamam da interdição da praia, que desde o dia 3 de abril teve o acesso limitado e era a casa da maioria deles. E o chuveiro tudo fechado, banheiro. A gente tem que fazer xixi em qualquer lugar, porque não tem um banheiro para a gente usar, não tem um chuveiro decente para a gente tomar um banho. Meu sonho, para nós tudo, cada um ganhar uma casa para morar, sabe por quê? Igual eu falei aquele dia, somos brasileiros, se não for o nosso voto, isso não é nada. A situação é muito delicada, mas aqui a gente precisa fazer um parênteses. Há cama confortável, há comida à disposição, há chuveiro à disposição e há banheiro nos abrigos. É preciso que a população de rua também, quando abordada, aceite a ajuda ofertada pelo poder público. O poder público tem uma responsabilidade tremenda com essa parcela da população crescente, não só em Santos, não só na nossa região, mas também no país como um todo. No entanto, o maior desafio, muitas vezes, é convencer esta população que vale a pena ir para um abrigo, porque ir para um abrigo significa obedecer regras. Viver em sociedade exige que você, que está na rua, obedeça regras. Então, há maneiras de se proteger, desde que quem está na rua aceite a mão estendida. A nossa produção também entrou em contato com a Prefeitura de São Vicente depois de denúncias de aglomeração de moradores em situação de rua pela cidade. Em nota, a administração informou que montou um abrigo provisório em uma escola municipal de ensino fundamental no Catiapuã, com área de isolamento para quem apresentar sintomas da Covid-19. Os casos suspeitos são encaminhados para exame e internação, se necessário.
E importante equipamento para a saúde da cidade de Santos, a UPA da Zona Leste, está pronta. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa visitou a unidade de saúde, que neste momento será mais um reforço no combate à Covid-19. A UPA da Zona Leste começa a funcionar neste domingo com um diferencial importante. Inicialmente seria aberto, pronto atendimento, urgência e emergência, como a UPA Central e a UPA da Zona Oeste. Só que devido ao Covid, nós vamos ter aqui um hospital de campanha. Então vai ser um ambiente destinado exclusivamente a atender os pacientes com Covid nesse momento da pandemia. Depois, a UPA entra em funcionamento com a sua atividade original de urgência e emergência. Mas nesse momento é fundamental a gente fazer esse esforço, por isso nós aceleramos aqui, tomamos todas as providências para realizar essa importante entrega. Estou aqui com o Fábio, nosso secretário de Saúde, que com todo o time aqui acelerou, equipou para que a gente pudesse ter aqui 46 leitos, né? Vamos ter aqui UTI, enfermaria, mas 46 leitos, o que é um acréscimo extremamente importante. Em caso de necessidade, nós teremos mais esse ambiente que vai funcionar como um hospital. Estrutura pronta aqui, por exemplo, nós temos 11 leitos. Vocês veem a rede de gases aí toda já passada, os leitos individualizados, toda a estrutura. Agora os equipamentos estão chegando para que no domingo isso aqui esteja funcionando. Esse é o planejamento, né, Fábio? É isso, prefeito. Nós teríamos aí, enquanto tiver a crise, né, relacionada ao Covid-19, portanto, esse hospital de campanha estruturado aqui. E, claro, a partir do momento que a crise se encerrar, que a gente espera que acabe rápido, devolver o equipamento com a sua finalidade original e tornar uma unidade de pronto atendimento. É isso aí. Enquanto não passa a pandemia, a gente está colocando esse equipamento, montamos ele especialmente para salvar vidas, para atender os pacientes do Covid-19. E além da UPA da Zona Leste, a Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa no Macuco, aqui em Santos, também vai servir de hospital de campanha. Juntas, as unidades somam 67 leitos convencionais e 5 de UTI. E 720 mil testes para coronavírus chegam a São Paulo no momento que o governo estima que haja 100 mil infectados pela Covid-19. Adquirimos e chegaram nessa madrugada 725 mil testes de coronavírus vindos da Coreia do Sul. Uma operação logística inigualável, inclusive de segurança, de reserva e segurança, incluindo o acompanhamento policial de toda essa carga até o Instituto Butantan. Até o dia 25 de abril, nós receberemos mais 525 mil testes. O valor do investimento do governo do Estado de São Paulo é de 85 milhões de reais por estes testes. No momento, estamos com 2.000 testes dia. Com a chegada desses novos testes, poderemos ampliar para 5.000 testes até 24 de abril. E a partir de 18 de maio, 8.000 testes por dia nesta rede de 34 laboratórios coordenados pelo Instituto Butantan. E nesta mesma coletiva, o vice-governador Rodrigo Garcia anunciou o adiamento do pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos, que desde 1996 era paga no aniversário do funcionário, além também da suspensão do pagamento do adicional de férias. Segundo o vice-governador, os cortes foram feitos com base na perspectiva de queda de 10 bilhões de reais na receita. E com a pandemia do coronavírus, muita gente enfrenta dificuldades econômicas para manter as contas em dia. O aluguel é uma dessas despesas. Não há lei que obrigue, mas donos de imóveis e inquilinos podem renegociar uma redução temporária do valor. Estas cenas passaram a ser comuns com a decretação da quarentena dia 24 de março. Muitos estabelecimentos comerciais tiveram que fechar as portas. Funcionários foram afastados e alguns perderam o emprego. Pagar as contas em dia, como o aluguel residencial, ficou mais complicado em tempos de pandemia do coronavírus. Stella mora em um apartamento alugado em Santos. Ela entrou em contato com a imobiliária para negociar a redução do valor. E por eu ter sido sempre pontual no pagamento, a proprietária acabou consentindo reduzir o valor.
E eu acho que nesse momento nós temos que ser solidários uns com os outros, né? Tentar chegar num acordo, que eu acredito que seja a melhor opção. Não há uma lei que obrigue, mas imobiliárias ou donos podem negociar com o inquilino uma redução temporária do valor do aluguel. Para o delegado do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, Carlos Ferreira, neste momento de dificuldades, o bom senso deve prevalecer. Ainda que haja razoabilidade jurídica e econômica para eventual pleito judicial, os princípios aplicados na economia e mediação devem prevalecer em prol de toda a economia e principalmente da sociedade. Exatamente isso que disse o Carlos Ferreira. Vai haver impacto. Quanto mais bom senso houver nessas relações comerciais, menor vai ser este impacto. Conversar, dialogar, levar em consideração o histórico, no caso dos aluguéis deste inquilino, e conceder temporariamente, é preciso deixar isso muito claro, um desconto neste momento, pode garantir, inclusive, que depois que a pandemia passe, você não fique sem um inquilino, que pode se sentir desprestigiado e desassistido se foi, durante todo esse tempo, pontual no pagamento. Confira agora como fica o tempo nesta quarta-feira. Em Santos, o dia nasce ensolarado, mas pancadas de chuva podem ocorrer no final da tarde. Máxima de 30 e mínima de 24 graus. O período da manhã também será de bastante sol no Guarujá e a previsão de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 24 e 30 graus. Em Cubatão, o dia será parcialmente nublado e há 80% de chances de chover. A mínima será de 23 graus e a máxima de 30. Sol e poucas nuvens em São Vicente pela manhã. Já a partir da tarde, são previstas pancadas de chuva. As temperaturas ficam entre 24 e 30 graus. Em Praia Grande, acontece o mesmo cenário. O sol predomina, mas pode chover no final do dia. Máxima de 31 e mínima de 24 graus. Já em Mongaguá, o dia será bom o tempo todo, sem previsão de chuva. As temperaturas vão girar entre 23 e 30 graus. E agora, informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento estão em operação 4 embarcações. O tempo está ainda mais baixo em relação aos outros dias da semana, tempo de espera de 10 minutos de ambos os lados, tanto para quem quer vir para Santos, quanto quem quer ir para o Guarujá. Capacidade de veículos 440 por hora. Em São Sebastião e Ilhabela, 2 embarcações, 30 minutos de cada lado. Em Bertioga e no Guarujá, 30 minutos e 1 embarcação. Em Iguape, Jureia, Cananéia, Ilha Comprida, Cananéia e Continente, no Vale do Ribeira, 30 minutos de cada lado em cada um desses trechos e 1 embarcação. Em Santos e Vicente de Carvalho, são 3 barcas para fazer a travessia e o tempo de espera é de 12 minutos. No sistema Anchieta Imigrantes, todas as rodovias estão com tráfego fluindo normalmente. O tempo está encoberto, mas a visibilidade é boa. A operação neste momento é normal, de 5x5. E no próximo bloco, vamos conversar ao vivo com o arquiteto santista que teve a Covid-19 e se curou. Não saia daí. Estamos de volta e chegamos ao segundo bloco do Bom Dia Cidades. A gente segue no nosso jornal falando da Covid-19. E dessa vez, a notícia é boa. Mais um morador da nossa região que contraiu a doença conseguiu vencer o coronavírus. E desta vez, a nossa entrevista vai ser ao vivo, mas à distância, com o uso da tecnologia. Vamos conversar a partir de agora com o arquiteto Felipe Torelli Alexandre. Bom dia, Felipe. Em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar conversar conosco. Seja bem-vindo ao Bom Dia Cidades. Oi, bom dia. Felipe, quais foram os sintomas que te levaram a procurar o médico? Então, eu comecei com uma febre nos primeiros dias e muita dor na minha coluna, eu estava com muita dor no corpo. Eu liguei para o meu médico, fui tomando dipirona durante a semana, né? Mas chegou no começo da outra semana, eu comecei a ficar com muita tosse, falta de ar.
e aí eu procurei um hospital para ser medicado, fiz o exame deu positivo, e aí eu fui tomando as precauções para melhorar. Quais exames que quando você chegou na unidade de saúde você teve que fazer? Primeiro eu fiz uma tomografia, e aí a tomografia, do resultado, já na hora o médico viu que o meu pulmão estava com 25% de comprometimento, e aí pela imagem ele não pôde dar na hora o resultado, mas ele já imaginava que eu estava contaminado pelo Covid, por comparar com outras imagens de gente que já estava contaminada. E como é que você recebeu essa notícia? Na hora que o médico foi falar com você, você é jovem, você está fora do grupo de risco, você faz atividade física. Como é que você recebeu essa notícia? É complicado, porque eu estava a semana inteira assistindo muita coisa na televisão, escutando as notícias no rádio, então você fica preocupado, você acha que é mais um que entrou na estatística e você fica com medo que possa acontecer alguma coisa, até você vê muito caso de gente morrendo. Eu tenho um irmão que está morando na Espanha, que mora na Espanha, então ele me conta vários relatos todo dia, então a gente ficou muito preocupado mesmo. Mas graças a Deus que deu tudo certo. O que você sentiu nos dias pós-diagnóstico? Quais eram... muita gente que tem a doença fala que a dor é muito forte. O que você sentiu depois que você foi diagnosticado com a Covid-19? Então, nos últimos dias depois que eu já fui diagnosticado, eu senti muita tosse. E a tosse demorou muito para sair, e ela causa um cansaço que não é legal, causa um desconforto muito grande. Eu acho que foi o sintoma que ficou por mais tempo no meu corpo. Para quem insiste em não obedecer às orientações das autoridades sanitárias, que pedem o isolamento, que dizem que o isolamento social é a única maneira da gente combater esse vírus, o que você diria, Felipe? Desculpa. Então, quando eu fiz um vídeo a pedido de vários amigos para contar um pouco do que aconteceu. Eu fiz esse relato, e esse relato serviu para muita gente que estava burlando o isolamento, e que quando viu uma pessoa conhecida mostrando e falando o que aconteceu, muitos mudaram de ideia e voltaram ao isolamento. Então, eu acho que o isolamento é o melhor remédio nesse momento. E aí eu estou fazendo uma campanha e ajudando a passar essa mensagem para todo mundo, que realmente é o único jeito de a gente passar por essa crise. Você imagina onde você tenha contraído o vírus da Covid-19, Felipe? Então, foram duas hipóteses que a gente levantou. Pelo fato de ser arquiteto, eu fui em uma feira internacional em São Paulo, que foi uma semana antes de começar o isolamento. Então, pode ser que eu tenha adquirido o vírus nessa feira. E o outro, uma amiga que eu encontrei, que veio dos Estados Unidos, que tinha vindo dos Estados Unidos, e ela tinha feito o exame e não tinha dado como positivo, mas uma semana depois ela começou a passar mal e ficou internada durante uma semana no Albert Einstein, em São Paulo. Atestada para Covid. Isso. São essas duas possibilidades. Você ainda está em isolamento? Eu estou. Por mais de que assim, o meu período de quarentena já passou, mas eu tô trabalhando de casa, minha equipe também, está todo mundo trabalhando home office, meus funcionários, mas eu estou mantendo a quarentena. Eu estou até, inclusive, eu estou sem ver minha filha há quase 3 semanas, mas estou mantendo para dar o exemplo. Eu não vou para a rua e vou continuar em casa. Eu li a respeito desse teu distanciamento da tua filha, que eu acho que deve ser, talvez, a sua maior dificuldade. Você, inclusive, chegou a estar ausente fisicamente do aniversário dela. Isso. O aniversário dela foi na segunda-feira. A gente aniversário de 4 anos, minha filha é pequena, é um negócio que não foi legal.
foi difícil para mim. Mas não tem jeito. E eu ainda tenho uma pessoa, o pai da minha ex-mulher, está hospitalizado, não por causa de Covid, mas por causa de outra doença. Então, eu tinha que manter distância da minha filha por esse tempo. Mas, assim, agora é torcer para tudo isso passar. Eu sei que eu vou ter muito tempo ainda com ela. Não é uma gripezinha, né, Felipe? Não é. Passa longe de ser uma gripezinha. Eu posso te dar certeza de que não é uma gripezinha. O que você pretende fazer quando você puder, enfim, sair de casa? Porque eu costumo dizer que a gente precisou do isolamento social para dar valor para uma simples voltinha na rua, para sentir o cheiro do dia, a luz do sol. O que você pretende fazer assim que você puder sair? Nossa, eu tô com muita... a coisa que eu tenho tido muita saudade, primeiro, de ver minha filha, claro, mas eu acho que de entrar no mar de novo, de poder surfar. Esses dias todos que teve a ressaca, eu fiquei com muita vontade de poder trabalhar, andar pelas ruas normalmente. É difícil a gente mudar a rotina. Até para trabalhar, eu estou tendo muita dificuldade. Você está acostumado com uma rotina de escritório todos os dias e ter que adaptar tudo isso dentro de casa é complicado. Mas eu acho que a coisa que eu mais queria mesmo agora era entrar no mar mesmo. Entrar no mar dizem que lava a alma, né? Literalmente lava a alma. O que você vai levar de aprendizado? Porque eu sou uma defensora de que a gente não pode passar por esse momento sem aprender uma lição muito importante. No teu caso, o que você acredita que vai ser o teu maior aprendizado? Eu acho que assim, a gente normalmente nós só acreditamos nas coisas quando elas acontecem, e a gente acha que sempre esse tipo de doença e outras coisas, na verdade a gente nunca acredita. E isso serviu para mim, serviu para mostrar que as coisas acontecem, que a gente tem que tomar mais cuidado, e eu acho que todo mundo agora tem que pegar e respeitar essa quarentena e tomar o máximo de cuidado para isso aí não proliferar. Felipe, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade de nos atender. Eu desejo que a recuperação que já está aí completa seja ainda mais concluída com sucesso. Parabéns pela tua disposição de expor o teu caso, de não se furtar a fazer o teu papel de conscientizar as pessoas, especialmente aquelas que ainda insistem em não ficar em casa. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês e que todo mundo fique em casa para isso passar rápido. Vai passar. Muito obrigada. Vai passar e a vida vai vencer. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, o que esperar pós-pandemia da Covid-19. Uma reportagem especial traz as perspectivas de especialistas. E ainda, as últimas informações do nosso Destaque da Hora do Santa Portal. Voltamos já. Estamos de volta, agora são 8h43. Ainda é muito cedo para traçarmos o panorama real da pandemia da Covid-19. Reflexos serão inevitáveis, mudanças também. Na reportagem a seguir, Carlos Lopes conversou com uma psicóloga e com um antropólogo que deram suas perspectivas de futuro. As máscaras são a tentativa de se proteger do inimigo invisível. Para tentar frear o avanço da Covid-19, foi decretada a quarentena. A recomendação é que todos fiquem em casa. O momento é de medo e incerteza. O equilíbrio psicológico da população está em xeque. A psicóloga Carla Borges explica que a pandemia pode agravar problemas como ansiedade e depressão. Tanto a curto prazo, a gente vê esses efeitos já estão acontecendo, quanto a longo prazo, a gente tem um cenário aí bastante preocupante pensando em saúde mental. É muita angústia, são muitas incertezas, então essas angústias elas estão muito presentes por diversos motivos, seja pela própria vida, que eu acho que é a maior das angústias, saber se a gente vai estar aqui daqui a uma semana, daqui a um mês, se a gente vai perder alguém, da nossa família, do nosso convívio social, e questões mais de outras ordens, como financeiras, se todos vamos conseguir manter nossos empregos. O antropólogo Daryl Champlin diz que a pandemia da Covid-19 não pode ser comparada a um pós-guerra.
ao contrário do que muitos comentam. São muito diferentes, até mesmo na questão da comunicação instantânea global. Essa é uma coisa. A segunda coisa que é diferente é que temos um impacto que é absolutamente global, com todos os países do mundo sendo afetados de alguma forma, seja economicamente ou mesmo emocionalmente, ou sistemas de saúde, enfim. Mas o impacto que está tendo agora me parece muito mais abrangente, difundido e trazendo muito mais medo do que o período de guerra, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. O que a gente recomenda é que a pessoa tenha uma rotina saudável. O que seria isso? É tentar manter a sua atividade, seja ela de estudo, de trabalho, num horário mais próximo do que você já fazia, né, antes do isolamento, e fazer alguma coisa prazerosa, mesmo em casa, né? Você pode ler um livro, assistir a um filme, escutar uma música, conversar com pessoas que sejam interessantes para você. A gente tem que usar a tecnologia, que está tão presente na nossa geração, a nosso favor. Além de gerar hábitos saudáveis, o antropólogo acredita que a pandemia vai causar crescimento da humanidade. Acho que a gente vai passar a ser muito mais seletivo com as coisas que a gente faz e acho que a gente vai passar a ser muito mais seletivo com as percebidas necessidades que a gente tem. Acho que a gente vai viver com muito menos e muito melhor e nós, como espécie, se focarmos no desenvolvimento de hábitos novos, e essa é uma oportunidade dourada para fazer isso, a gente pode sair disso com muito mais força do que a gente entrou, no sentido de sou bem mais resiliente às coisas que me aparecem, inclusive do ponto de vista emocional. E a gente precisa realmente ter como meta passar por essa pandemia de uma maneira transformadora. Não há outro caminho. Concorda comigo, Gustavo? Como diz a Adriana Calcanhoto, nada ficou no lugar, né? Nada. E nem pode ficar, né, Gustavo? Mesmo, Eu acho que o que saiu do lugar, saiu para que as pessoas possam refletir, olhar para dentro de si, para serem capazes de olhar para o lado, que era algo que estava cada vez mais difícil, você se colocar no lugar do outro. Exatamente. Oportunidade única da gente mudar o nosso jeito de ver o mundo e o jeito que a gente lida com o mundo e quem está ao nosso redor, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos para os números da Covid-19? Vamos chegar hoje aos 2 milhões de casos no mundo. Temos 1.996.000 casos no mundo, com 127 mil mortes. Aqui no Brasil são 25.684 casos com 1.552 mortes. O estado de São Paulo tem 695 mortes, quer dizer, a curva parece que está conseguindo ser achatada, né? O crescimento está menor, né? E aqui na região nós temos 395 casos com 31 mortes, 270 deles em Santos com 18 mortes. Eu quero aqui fazer um parêntese e agradecer o pessoal que também está nos assistindo pelas redes sociais. A gente tem aqui a Nádia, tem o Fabian, tem a Ângela Maria, todos estão comentando reportagens que já foram exibidas aqui e a gente faz todos os dias com muito carinho e com muita responsabilidade, né, Gustavo? O Bom Dia Cidades e toda a nossa programação aqui da Santa Cecília TV, porque nós defendemos, sim, que a informação também é ferramenta importante no combate à Covid-19. É isso aí. Meu pai também está na sua audiência todo santo dia. É a primeira coisa que ele faz no dia. Qual é o nome do seu pai? Luiz Carlos Carlão, professor Carlão. Professor Carlão, um abraço. O Gustavo me conta que você nos assiste aqui. Passa também os seus comentários a respeito do nosso desempenho e eu acho que isso é extremamente importante, porque faz com que a gente fique melhor para o nosso público, que é você que está aí do outro lado, seja em casa, seja através das nossas redes sociais. Gustavo, nós falamos do estado de São Paulo e a questão do achatamento da curva. Eu acredito que precisa ser levado, não sei se você concorda comigo, 3 questões. O sucesso do isolamento social, né, que de fato... ao que tudo indica e ao que os percentuais estão indicando, as cidades estão mais conscientes, inclusive São Vicente, do estado de São Paulo todo, é a primeira no ranking, com 68% de margem de isolamento social. A questão que aí é mais preocupante, que é uma fila de espera dos exames em torno de 20 mil exames, porque o Instituto Adolfo Lutz
não está dando conta da demanda, né? Sim. Ontem o governador Dória, naquela coletiva tradicional do 12h30, anunciou a aquisição de 726 mil, se não me engano, exames rápidos, testes rápidos que vieram da Coreia do Sul. Isso deve aumentar aí a capacidade de testagem dos institutos, vai passar de 2.000 para 8.000 testes por dia. Então, eu acredito que rapidamente esse número represado vá ser testado. E, claro, com isso também os números devem aumentar bastante aí. Não se deve se desesperar com isso, porque são esses testes que estão represados. Né? Represados. E eu acho que entra também nesse achatamento da curva, que precisa ser levado em consideração, a subnotificação de mortes, do ponto de vista não da capital São Paulo, mas das demais cidades do estado de São Paulo, né? Exatamente, Tem gente que fala que está se inflando o número de mortes, né? Eu acho que é o contrário. Tem gente morrendo que não está sendo colocado com a causa real por falta de teste. Até por conta da demora mesmo, Exatamente. né? Demora do resultado. Exatamente. A pessoa morre sem saber o que teve, né? Agora, falando em comandantes de estados, nós temos 2 aí que foram acometidos pela Covid-19. Exatamente. O Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, e o Helder Barbalho, do Pará. Dois comandantes que foram feridos em batalha, digamos. O Witzel diz que está bem, vai continuar trabalhando, mas isolado, claro, obedecendo às medidas de segurança, vai trabalhar isolado dos seus pares. Aliás, ele é um ferrenho defensor do isolamento social, tanto que prorrogou a quarentena lá no Rio de Janeiro para até 30 de abril, pelo menos, né? Exatamente. Medida muito consciente, muito responsável. Exatamente. E de comandantes para comandantes, o nosso comandante atual da saúde, em nível Brasil, já disse que espera ser demitido até o fim desta semana. O presidente Bolsonaro e o Luiz Henrique Mandetta estão em rota de colisão já faz algum tempo, não é segredo para ninguém. Uma entrevista dada a um canal de televisão no fim de semana acentuou essas diferenças, deixou ainda mais claro que a relação é quase impossível. O Mandetta perdeu o apoio de uma ala do governo, a ala militar, pelo que se diz, né? E deve ser substituído em breve. Aí a sucessão do Mandetta que está agora em especulação, né? Em especulação. Fala-se no nome do João Gabardo, que é o secretário executivo do Ministério. Que é quem já tem falado nas coletivas na ausência do Mandetta. Isso, e tem participado das reuniões com o Bolsonaro, Exato. Porque o Bolsonaro não está mais convocando o Mandetta para essas reuniões. O Gabardo seria aí o nome mais forte e mais óbvio. Fala-se no Cláudio Lotenberg, que é ex-presidente do Albert Einstein, do Hospital Albert Einstein, é presidente do LIDE Saúde. Conceituadíssimo. Conceituadíssimo, um dos mais respeitados do Brasil na sua especialidade, muito ligado ao governador João Dória. Por isso mesmo, eu não acredito que ele vá aceitar. E a Nise Yamaguchi, que é uma médica, aliás, muito respeitada. Muito respeitada. Também. Muito respeitada. O importante nesse caso é a gente pensar que o que vai representar essa mudança? Sim. Vai se representar uma mudança de rumo no trabalho do Ministério? O Ministério vai ficar alinhado com as opiniões do presidente ou à necessidade da nação? Eu acho difícil que alguém aceite, algum profissional respeitado aceite essa missão, tendo que colocar a sua reputação em risco. Aliás, falando de reputação, Donald Trump está pagando com a sua queda de credibilidade, a queda na sua aprovação enquanto presidente dos Estados Unidos. E isso já está sendo mostrado diretamente nas pesquisas da corrida eleitoral. Exatamente. Ele, nos últimos dias, o coronavírus recrudesceu nos Estados Unidos, estamos chegando a 700 mil casos lá. Isso, a gente vem falando, se deve muito à atitude do presidente nas primeiras semanas da epidemia. Ele vem, nas entrevistas que ele dá, batendo nos repórteres, batendo forte nos repórteres, se demonstrando ali um pouco fora de controle, sendo ríspido, e isso está se refletindo nas pesquisas eleitorais. O Joe Biden, que foi vice do Barack Obama, e que é o candidato democrata à Casa Branca, aparece
10 pontos à frente nessas primeiras pesquisas que estão sendo feitas. Isso era inimaginável no começo desse ano. Trump inaugurou ali uma era de paz ali, em pleno emprego praticamente nos Estados Unidos, Sim. a taxa de desemprego muito baixa, que se deixe de fora aí qualquer opinião pessoal ou política sobre o Trump, ele deixou a economia funcionando para os Estados Unidos. Ele fez o que tinha que fazer. Fez o que tinha que fazer. Apostou o capital político dele, tudo que ele fez nas medidas aí em relação ao coronavírus e perdeu. Perdeu. Vamos falar um pouquinho das nossas autoridades. Hoje está prevista, esperada pelo menos, uma nova reunião dos prefeitos da nossa região, compactuado aí pelo Condesb. Isso, exatamente. Não há pauta definida para essa reunião, vai ser uma reunião de troca de ideias, de falar do número de casos, das estratégias que estão sendo adotadas aí por cada cidade, de trocar figurinhas. Aliás, falando de estratégias adotadas por cada cidade, ontem um post na rede social particular do prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, gerou bastante confusão e até, de certa forma, uma polêmica, né? Sim, eu acho que pouca gente entendeu o que o prefeito Alberto Mourão disse foi na página pessoal, mas oficial dele, né? Na página oficial do prefeito de Praia Grande. Eu acredito que nem o próprio Mourão tem entendido, na verdade, Nathalie. A gente procurou a assessoria do prefeito, na verdade, a assessoria do prefeito nos procurou, procuramos o Condesb, procuramos o governo do estado para que explicasse se a visão do Mourão é que está certa ou se a visão do resto de todas as cidades do estado e não conseguimos chegar a uma conclusão. Na cabeça do Mourão, nada mudou, ele apenas esclareceu as regras. Mas, na verdade, na fala dele, ele disse que praticamente todo o comércio pode abrir desde que com restrições. Lojas de som automotivo, óticas, lava rápido, enfim, uma boa parte do comércio. Ele fez uma lista ali, por escrito, pode abrir, não pode abrir com... Enfim, praticamente todo o comércio. Certamente isso vai ser pauta da reunião do Condesb para até haver um esclarecimento para que tudo que foi obtido, inclusive Praia Grande, das cidades do estado de São Paulo, está no ranking entre as 12 com maior índice de isolamento e não pode retroceder tudo que alcançou. De jeito nenhum. Eu acho que nem tenha sido essa a intenção. Também acredito que não. Foi uma fala impensada, na minha opinião. Ele vai voltar atrás nisso. Vamos falar um pouquinho do Porto de Santos com relação ao coronavírus, porque foram implantados lavatórios e estações de higienização para as mãos para os trabalhadores portuários. Isso. Coisa que já devia haver desde sempre, né? Lavar a mão, que é uma atitude muito simples, evita uma série de doenças, isso bem antes do coronavírus. Então, como proteção ao trabalhador portuário, isso já devia ter sido adotado e espera-se que depois que passar essa situação de pandemia, essas medidas continuem. São 10 lavatórios que foram instalados nos gates de acesso do Porto de Santos, foram adquiridos pelo SOPESP, pelo Sindicato dos Operadores Portuários, e estações de higienização com álcool gel no costado dos navios, ali no momento em que os trabalhadores estão operando nos navios, os tripulantes estão operando nos navios. Parece que a postura do Paulo Alexandre em reduzir o salário em 30% dele, do vice e dos secretários, já começou a contaminar outros prefeitos da nossa região, que estão dando aí o exemplo que de fato precisa ser dado nesse momento em que é preciso cortar na carne despesas que podem ser cortadas. Exatamente. O prefeito de Mongaguá reduziu o salário dele em 50%, valor até maior do que o Paulo Alexandre, e o prefeito de Itanhaém também reduziu o salário dele e dos secretários em 30%. São medidas mais simbólicas do que efetivas, dizendo, olha, nós estamos fazendo um sacrifício pessoal também para combater o vírus. É uma medida que é simbólica e para que o resto da sociedade se espelhe. E que se espelhe, né? Que se espelhe, tem que se espelhar mesmo. Gustavo, muito obrigada. Amanhã a gente volta com mais notícias Nathalie. aí a respeito do coronavírus. O Bom Dia Cidades desta quarta-feira
termina agora. Ao longo da nossa programação, você acompanha o Boletim Santa Portal. Às 7h30 da noite tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional. E claro, ao longo de todo o dia, informações da nossa região, do Brasil e do mundo no Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã, se Deus quiser.